Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui no mês da Paixão de Cristo, nos recordando do que se passou na cruz do Calvário, os fatos que envolveram a Jesus, cruz, ressurreição, o que aconteceu depois, ao terceiro dia. E um dos salmos mais especiais, que descrevem com muitos detalhes o que ali na cruz do Calvário se passou, é o Salmo de número 22, que nós vamos ler agora pelo menos uma parte. Salmo, portanto, messiânico, profético, descrevendo o que haveria de se passar no Calvário 1000 anos antes, cerca de 1000 anos antes, muitos séculos antes do evento do Calvário, da crucificação do Senhor. E salmo escrito, composto pelo rei Davi, profeticamente, fazendo referência aos fatos que haveriam de se passar depois, tanto tempo depois na cruz, é também representação da senda, do percurso, do caminho, do caminhante com Deus, tal como você e eu desejamos fazer e ser, estamos sendo, pela misericórdia e pela graça de Deus. De modo que ler e refletir e meditar sobre o Salmo 22 é recapitular os eventos, os fatos da cruz, tal como acabamos de fazer, mas é também olhar para a nossa experiência pessoal, refletir sobre a nossa vida e dizer, isto também vai se passar com a minha vida, haverá de se passar ou eventualmente está se passando com a minha vida. Nós, em Cristo, por esse sangue aqui representado, fomos unidos na crucificação, no percurso da cruz, no Calvário. Também o fomos na ressurreição. De modo que olhar para esse Salmo de número 22 é, outra vez repito, refletir sobre o que se passa na nossa vida pessoal. Olhar para Jesus, o que aconteceu com Cristo, olhar para o que acontece na minha vida, na minha caminhada com Cristo. E muitos títulos se poderia dar para esse salmo. Eu dei o título de Vozes no Silêncio de Deus, porque vocês vão ver desde o começo, aqui é um silêncio profundo, constrangedor, desesperador de Deus, relativamente ao brado da cruz. Como muitas vezes acontece com a sua vida, com a minha vida, diante das nossas orações. Você orando e parece que Deus se fez de surdo. E então o Salmo 22 nos ensina, que estado é esse? Por que as coisas se dão assim? Como sobreviver a esses tempos? Poucas semanas atrás lemos aqui juntos o Salmo de número 30, que num certo sentido traz lições muito similares. Mas aqui nós vamos outra vez, quem sabe, voltar a repetir algumas lições que são uma espécie de manual de sobrevivência, vozes do próprio Deus que parece completamente silencioso diante das minhas orações, do meu clamor, do brado da minha alma, no tempo da cruz, na senda e no percurso da crucificação. Salmo de número 22, o irmão, a irmã, já se levantou várias vezes, mas eu tenho absoluta certeza que você vai fazê-lo outra vez com prazer, para lermos reverentemente alguns dos versos desse salmo tão precioso, Salmo de número 22. O texto diz assim, se você puder ajudar alguém aí ao seu lado para acompanhar, vai ser muito bom. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer.
Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me a alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. E a partir do verso 22, o salmo muda completamente de tom, de teor, para se transformar num hino de exaltação, de glorificação ao Deus que livrara, enfim, o suplicante. Você pode se assentar. Irmão, irmã, querido, que estado é esse pelo qual muitas vezes a nossa vida passa? Verso 1, verso 2, você viu. O brado de Jesus também, em muitas circunstâncias da nossa vida, é o brado que enche o meu coração e o seu coração. Por que, Senhor, me desamparaste? Verso 2, por que, Senhor, não ouves a minha voz? Deus silente. E daqui nós temos insistido em dizer que Deus responde às nossas orações. E é por isso que, domingo após domingo, num ato litúrgico, a gente ora com essas cestas de pedidos, crendo que Deus ouve as nossas orações. Mas aqui está o salmista, profeticamente, falando de tempos em que Deus parece surdo ao clamor da minha alma. E se há uma sensação desesperadora para um crente que em Jesus confiou todos os seus haveres, toda a sua existência, projetou com confiança e fé todo o valor da sua vida nas mãos do Senhor, se há uma situação, uma sensação desesperadora, é essa, do silêncio de Deus, do abandono de Deus, da solidão imposta por um Deus que não me ouve, que não me responde, desespero agravado pela intensidade da súplica. O salmista Davi diz, verso 2, você leu comigo, eu clamo de dia, clamo de noite e o Senhor não me ouve. Se fosse alguém que casualmente invocasse a Deus, circunstancialmente, aqui e acolá, vez por outra, mas não era o caso. O homem de Deus orando de maneira intensa, diuturna, diária, o tempo todo, Deus mudo, Deus surdo, Deus não ouvindo. Era essa a sensação. Verso 14 diz o salmista, e essa sensação me enche o coração de medo. Medo diante dos enfrentamentos da vida. Deus me deixou só, me largou entregue à minha própria sorte, tendo eu projetado nele e para ele toda a minha vida, toda a minha existência. Já desse ponto, a gente pode compreender algumas coisas que eu quero sublinhar aqui para vocês, para a nossa reflexão nessa noite. Eu não peco por me sentir assim. E nem significa dizer que me senti dessa forma, desamparado só, largado, abandonado por Deus, que parece não ouvir as minhas orações.
súplices, o meu clamor de dia e de noite, nem significa dizer que essa condição, essa sensação é decorrente de pecado na minha vida. Não necessariamente, porque não era esse o caso do Mestre, do Senhor, puro, perfeito, santíssimo, nem do caso de Davi, profeta. Reclamar com Deus não significa blasfemar de Deus, porque aqui está um fiel salmista orando intensamente e reclamando com Deus, protestando diante de Deus. O brado da minha alma é o brado de quem não se faz ouvir. E não existe melhor lugar para você apresentar suas queixas do que o lugar da presença de Deus. Por isso não havia aqui nenhum tom, nenhum toque de blasfêmia. E ainda, já no começo do estudo e da meditação em torno desse salmo e dessa oração, é muito importante você compreender que sentir-me desamparado, só, largado por Deus, não significa dizer que eu estou desamparado. A minha sensação, o estado da minha alma e do meu coração não implica no fato de que Deus me desamparou. Não foi assim na cruz, não foi assim na experiência de Davi, não está sendo assim na experiência da sua própria vida, de alguns entre nós, em particular, que andam se sentindo largados, esquecidos da agenda de Deus. Mas, afinal de contas, por que Davi se sentia assim? Por que você, lá pelas tantas, sendo fiel, orando, se sente assim? Simples da gente compreender na leitura e na meditação desse texto, na observação da nossa vida. Havia uma crise instalada real, que não era fruto da neurose de Davi. Era uma questão real, objetiva, na experiência de Jesus, o caminho da cruz, o peso da cruz, a dor dos cravos, uma dor absolutamente real e concreta, a criar no seu coração essa dor, esse senso de solidão, de desamparo. Entre nós, gente crente, gente fiel, que perde emprego, que se vê às voltas com lutas, que não lhe subiram nunca as cogitações do coração dentro da família, dentro de casa, relações críticas que se rompem, que se fraturam, que se fragilizam. Uma crise real que se instala. Não é para menos você sentir dessa maneira, dessa forma. Ainda mais, o texto avança por dizer, lá pelo verso 18, e em vários outros versos dos que nós lemos aqui, que a sensação do desespero, do desamparo, da solidão, se agravara por conta da reação de gente próxima. Foi assim com Jesus. Amigo fiel, Pedro, deixou Jesus para trás e o negou. Judas, que com Jesus havia caminhado durante 3 anos, o traiu. Para não dizer daqueles que mesquinhamente cobiçaram a capa do Senhor. Será que você nunca se sentiu assim, justamente na hora em que mais você precisava do apoio, da compreensão, do amparo, do afeto, do carinho de alguém próximo a você, amigo, pode ser um irmão, uma irmã, alguém da família? É justamente dali que vem a não compreensão. Isso agrava o estado de desespero, de solidão, você largado no canto, porque quando se poderia esperar de alguém um pouco de força, de reforço ao seu estado e ao seu coração, na verdade, o que acontece é o contrário. Versículo 8, o estado é difícil, é duro e é terrível, porque nessa condição, o adversário da nossa alma, das nossas almas, sempre planta uma dúvida crítica, que tenta corroer as bases da nossa fé. Viram o verso 8?
referência ao que disseram para Jesus, confiou em Deus, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Vocês se lembram de alguns que passavam ao pé da cruz dizendo, deixa para ver se Elias vem livrá-lo. Confiou em Deus. Aqui, a sutileza da tentação do adversário, nos mesmos termos do que foi proposto para Jó. É o adversário fazendo você, nessa hora, suspeitar da bondade e da misericórdia de Deus. É fazer você passar pelo teste crítico de minhas relações com Deus. A Deus, Satanás sugeriu que a relação de Jó com ele era mercenária. Acaso não teme a Jó ao Senhor debalde? O Senhor o cercou de toda a sebe, de toda a graça, de todas as bênçãos, não é para menos. Da mesma forma, o adversário, nessa hora, vai dizer, você confia em Deus? Então, agora como é que as coisas vão acontecer? É o teste para saber se você anda com Deus para tê-lo a seu serviço ou se você anda com Deus para servi-lo. Mesma proposta de Satanás, Mateus capítulo 4. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Atira-te daqui abaixo para ver se Deus vem livrar você. Mas, se todas essas causas não fossem o suficiente para instalarem no seu coração essa aguda situação de sensação de solidão, de desamparo, de não estar sendo ouvido por Deus, existe aqui uma causa de fundo, que avança além de todas essas que citei, uma causa superveniente, vem depois disso tudo, que fecha, que empacota, no final das contas, tudo isso. A brutalidade do inferno. O Calvário foi uma experiência brutal. Não foi nada light, nada simples, nada corriqueiro. E vocês viram aqui, nós lemos, uma turba bestial é descrita aqui profeticamente, como sendo a montagem do inferno contra a vida do homem e da mulher de Deus. Já tenho falado aqui sobre isso outras vezes, sem dramatizar, sem exagerar, sem catastrofismo nenhum, sem nenhuma paranoia, mas é a Escritura que declara, e os termos são fortíssimos, fortes touros de Bazã, região fertilíssima que produzia os mais fortes animais, para dizer, é uma turba séria contra a minha vida, cães que avançam contra a minha vida, descrição do inferno, marchando e pondo as suas hostes contra a vida de quem deseja andar com Deus. As fauces do leão, ó Senhor, me livra da goela do adversário. O inferno é brutal e investe de maneira pesada contra a minha vida, contra a sua vida. Se, por acaso, você, algum dia, recebeu de alguém a sugestão de que andar com Jesus seria uma experiência similar, quem sabe, a uma viagem a Orlando, parque da Disney, você compra os ingressos e ali vai se divertir espiritualmente. Nada que se compare a essa experiência. E pensando em conflito, em luta, eu me lembrei, me desculpem a imagem tosca, mas eu sei que há uma garotada por aqui que de vez em quando olha, vê, eu confesso a vocês que já vi, de vez em quando sou tentado a ver, uma luta que nos pode chamar de esporte, coisa bruta, dois brutamontes super bem preparados se enfrentam, no que chama de
combate último. Ali há um mínimo equilíbrio de forças. De um lado, um preparado, de outro lado, um outro também preparado. Mas aqui não. A distância de forças é absurda, absalmente covarde não fosse a intervenção do Deus Todo-Poderoso. O inferno contra você, contra mim. Não é, portanto, de se estranhar que lá pelas tantas, na minha caminhada com Jesus, meu coração se sinta assim, profundo desamparo. Como é que você, enfim, e nesse silêncio de Deus, ouve a sua potente voz? O Salmo me diz como é que eu vou passar por esse tempo de mutismo de Deus. Em primeiro lugar, veja o que é que se diz no versículo 3, versículo 9. O salmista diz: Senhor, Senhor me desamparou, não me ouve, mas ao mesmo tempo várias conjunções, contudo, entram para interromper a narrativa dramática do silêncio de Deus. Eu quero dizer para você aqui o seguinte, para repetir o que de outras vezes já disse: maneira de você sobreviver é você se manter lúcido, espiritualmente lúcido. O que significa isso? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nessas horas do silêncio de Deus, é preciso que você leia as circunstâncias e a vida com este tipo de lucidez que só o Espírito Santo te permite viver, experimentar e usar. A lucidez espiritual que me permite compreender que Deus opera mediante vários estranhos paradoxos, como super paradoxal foi a experiência da cruz. Lá na cruz, Deus silente, Jesus santíssimo, bradando: por que me desamparaste? Lá naquela hora em que aparentemente Deus havia silenciado, se concretizava a maior demonstração de amor, essa a respeito da qual Vanderlei acabou de nos fazer lembrança. No silêncio, Deus construía a maior prova de amor que alguém poderia manifestar na minha direção, na sua direção. Também, da mesma forma, você aparentemente, diante de si, sobre a sua vida, um céu de chumbo. Deus silencioso, que não ouve, que não intervém, que não responde. Deus agindo gloriosa, poderosamente a seu favor. O estranho paradoxo da cruz. E só se mantém firme quem tem este tipo de lucidez. A lucidez manifesta por José Dilson várias vezes. A carta está aí, vocês podem ler. Se não leram, levem para casa, vão ler. Como aquele homem consegue, diante de um aparente silêncio de Deus, mais de 4 meses de jejuns, de oração aqui na igreja, inclusive, e Deus não faz nada, por assim dizer. Mas quanto Deus está fazendo, e essa lucidez bendita permite a este homem de Deus, dizer: Deus está operando. Recebi essa semana, e me confortou muito, da minha família, com muita simplicidade, não vou dizer quem é o nome, só vou dizer que é uma garota que mora lá em casa. Uma mensagem dizendo: pai, olha, está complicado aqui no trabalho, tudo complicado, tudo, relatou uma situação difícil, do tamanho do mundo, e eu respondi ali no BlackBerry, falei assim: minha filha, eu não sei o que dizer, o que fazer, só sei que eu continuo na minha torre de vigia a seu favor. E me confortou muito ela responder dizendo assim: eu sei que eu não estou aqui por acaso, Deus sabe todas as coisas, está fazendo alguma coisa. Eu preciso nessa hora ser lúcido para compreender que Deus é muitas vezes e frequentemente super paradoxal. Na cruz, no isolamento e na solidão da cruz, está o livramento.
sendo construído para o louvor da sua própria glória. Lembre-se, em segundo lugar, da história dos livramentos que Deus já operou. Versículo 4, versículo 5. Viram aí como é que a narrativa foi interrompida outra vez? Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Na sexta-feira, nós choramos, nos alegramos, rimos, lembramos das histórias e da vida belíssima de Dona Neide Mafra, mãe do pastor Henrique, que partiu. Lá está ela cantando louvores diante do Deus Todo-Poderoso, vendo face a face agora. Há muita história maravilhosa aqui nessa igreja. A sua história, eu tenho certeza, quanta coisa você pode pensar nessa hora de silêncio de Deus e dizer, não, Deus já operou, eu confiei lá no passado, Deus agiu. Olhar para a Dona Neide, olhar para tanta gente heróica que na sua simplicidade viveu, morreu, sofreu, orou, profetizou, jejuou, abençoou nossa vida, confiaram em Deus e o Senhor os livrou. Louvado seja o nome da tua glória, da sua glória. Então, seja lúcido, espiritualmente lúcido, recorde nessa hora difícil os tempos da vitória e o que Deus já fez na sua vida e na vida dos outros, ainda mais. E nós ouvimos isso aqui bem recentemente. Persista, insista nessa admiração, nesse encantamento maravilhoso que deflagra, por assim dizer, o poder de Deus em marcha na direção da sua vida. Mantenha a admiração por Deus, apesar do seu aparente silêncio. Contudo, tu és santo, diz-nos o verso 3, entronizado entre os louvores, o Senhor Santíssimo, que se coloca no meio dos louvores. E é por isso que, encerrando esse momento aqui, nós vamos repetir um hino que nós acabamos de cantar aqui, glorificando o nosso bendito Senhor, o Senhor que se apresenta no meio dos louvores do seu povo. Você sabe, não há relação, não há casamento que resista à ausência de admiração mútua. Da mesma forma, viver com Jesus é olhar para Ele a cada dia em santa reverência e profunda admiração. E assim o salmista fez. Senhor, eu fui dedicado a Ti lá no ventre da minha mãe. O Senhor me escolheu lá atrás, quando eu era ainda substância informe. Senhor, me admira olhar para a sublimidade do Teu poder, Tua glória, Tua intervenção poderosa. Senhor, Tu me pareces, nesta hora, silente ao meu clamor, mas eu admiro o Teu poder, a Tua glória, a Tua maravilhosa operação. Recapitulo para o meu coração os fatos gloriosos que me foram reportados na história da vida dessa igreja, de tantos que você conhece, e na sua própria vida, na sua própria história. Finalmente, meu querido irmão e irmã, todo o texto, a partir do verso 22, é a reversão daquele silêncio de Deus. E fica para você, para o meu próprio coração, um quarto conselho. Você precisa manter a lucidez espiritual, você precisa recordar-se sempre da história dos grandes feitos de Deus, você precisa insistir, persistir nessa maravilhosa admiração do Deus Todo-Poderoso, das coisas que Deus prossegue fazendo, ainda que aparentemente silente. Mas, finalmente, por favor, você não caia na tentação de decretar prematuramente o fim da história. Verso 22 em diante, o Salmo se torna escatológico, referência aos tempos do fim. E aqui a gente pode dizer, desculpa o termo teológico, mas de uma escatologia realizada. Significa dizer tudo quanto se projeta profeticamente vai com toda a certeza acontecer, parte do que eu já me aproprio para viver aqui e agora. O livramento, a intervenção, o poder,
a sustentação de Deus já se realizando profeticamente na minha experiência pessoal. Mas compreender que a cronologia da minha vida é muito mais ampla do que este tempo curtíssimo que a morte física faz interromper. Aos Coríntios, Paulo escrevendo a sua primeira carta no capítulo 5, versículo 19, você conhece o texto, diz ele: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que isso quer dizer? Que eu não posso fechar a história da minha vida limitando a esse horizonte estreito das coisas que me acontecem aqui agora. Nessa pressa, que desfaz a fé e que reduz muitíssimo e limita muitíssimo a operação de Deus, que vai se expandir muito para além desse curto horizonte que estes meus olhos podem enxergar. E é por isso que o Salmo se tornou profético, escatológico. Reinos haverão de se curvar diante do Senhor. Assim o Salmo se encerra. Nós somos o povo da esperança. Hebreus capítulo 6, lá está dito que eu preciso conservar a esperança como âncora da alma segura e firme. Esperança que não é um engodo, um engano, um jogo de faz de conta, uma brincadeira da poliana, alguma coisa assim, para dizer lá para o futuro estão as minhas esperanças todas. Não, já aqui e agora a escatologia se realiza. Se isso é verdade, mas também é verdade que minha redenção completa está prometida para o fim, e eu preciso aguardar com paciência, fazendo como aqueles heróis descritos em Hebreus capítulo 11, todos estes morreram sem terem obtido a concretização da promessa, mas saudando-as e vendo-as de longe, coração cheio de exaltação e de louvor, no ambiente da esperança. Você sabe como é terrível viver uma emergência, pegar um telefone, tentar falar com alguém do outro lado da linha e nenhuma resposta. Será que isso aconteceu comigo? Coração de pai aflito, lá pelo meio de uma certa noite, aqui e ali, você quer falar com seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, alguém pega o telefone, toca uma vez, toca, e cai aquela gravaçãozinha horrível. Deixe seu recado depois do sinal. Eu sei que tem muita gente orando e parece que só dá secretária eletrônica. Então nós vamos orar agora, colocando o nosso coração diante de Deus, desejar vir até aqui, para depois nos admirarmos da grandeza de Deus, louvando o seu precioso, poderoso nome. Outra vez, trono de louvores, ó Senhor, vem, toma o teu lugar. Deus está entronizado entre os louvores do seu povo, mas nós vamos nos apresentar outra vez, nossas súplicas, nossas orações, a um Deus que nunca deixa de responder, ainda que me pareça silente. Se você desejar vir até aqui, pode vir, para nós orarmos, trazendo também os irmãos e irmãs, diáconos, diaconisas, os pedidos. Em seguida, nós vamos cantar. E encerrar esse momento de adoração, de louvor. A sexta, com os pedidos que foram registrados.
Ó nosso bendito Deus, nós nos colocamos diante do teu altar para te suplicar o favor de intervires poderosamente nessa noite. Tu bem conheces a turba infernal descrita em tua palavra, com sua fúria satânica horrível, mas ao mesmo tempo nosso coração já pôde provar da soberania do Deus Todo-Poderoso, do Deus que paradoxalmente restringe a ação do mal, e trabalha até valendo-se do mal perpetrado contra as nossas vidas, para a consecução dos seus maravilhosos planos a nosso favor e para o louvor da tua glória. Dá, ó bendito Deus, a esse povo, rebanhozinho reunido aqui nesta hora, a experiência mais abundante do louvor, da adoração, da admiração, da perplexidade diante das maravilhas do Deus da nossa vida, do Deus que nos chamou desde antes que nós existíssemos para a salvação. Ó Pai Celeste, há tantos aqui que se sentem muito cansados, têm dormido mal, encharcados de medicamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, te rogamos que tu os cures, que tu os livres, que o Senhor opere maravilhas entre nós, como operou no passado, como já tem operado. Mas, ó bendito Deus, é hora de intervires de maneira inaudita, incomparável, inédita, nova. Faze assim, Senhor, e a nós habilita-nos a vivermos na tua presença, mesmo naqueles tempos difíceis, em que nos sentimos sós, mal compreendidos, pouco comparados pelos amigos, pelos irmãos, quem sabe. Ó bendito Deus, sustenta os teus filhos e filhas nestas horas de grande luta e ajuda-nos a passarmos intactos e vitoriosos pelo teste último da fé. Estamos diante de ti para te servir. Louvado seja o nome do Senhor. Estes pedidos todos estão colocados diante do teu altar, são teus, carga pesada demais para nós os carregarmos. Toma em tuas mãos, ó Deus, estão diante do teu altar, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém.